Você é meu inscrito ou inscrita? Já venceu a fase do Aire, está devidamente inscrito na Anágrafe dos Italianos Residentes no Exterior. E agora o seu perrengue é agendar o bendito passaporte. E aí, o que fazer? Quais são as dicas, Diba, que você tem para isso? Você vai ficar sabendo disso logo depois dela. A vinheta. Salve ragazzi, estou de volta. E você está aqui comigo por uma simples razão. Você venceu a fase do Aire. Você está devidamente inscrito ou inscrita na Anágrafe dos Italianos Residentes no Exterior. O que isso quer dizer? Que você tem todos os serviços do seu consulado habilitados em seu favor. Ou seja, o consulado está habilitado para te prestar os serviços mais variados, os mais variados possíveis que um consulado possa prestar. E o principal deles, e o mais desejado, vocês sabem muito bem, é o de obter o seu passaporte, o seu tão esperado passaporte italiano. Todo mundo chama de vermelhinho. Eu gosto de chamar de Marsala, que é a cor de um vinho maravilhoso da Sicília. É o vinho do Porto italiano, vinho forte, doce. E aqui está ele, o nosso objeto de desejo. É difícil fazer o agendamento no Prenota-me? É um pouco complicado, sim. É impossível? Não. Vale a pena? Vale. As vantagens que você vai ter a partir de ter esse bichinho aqui nas mãos são grandes. Então vale o esforço. Há quem cobre para fazer esse agendamento. Há preços medianos e preços astronômicos. É uma opção sua fazer com alguém esse agendamento. Usar uma interposta pessoa, uma interposta empresa para fazer. É lógico que você vai ter que pagar por isso. Essas empresas têm algumas facilidades. Elas se servem de robôs para fazer o agendamento. Você não tem robô, você tem que fazer isso no braço. E eu estou aqui para mostrar para você claramente que é possível e não é assim tão difícil agendar a expedição do seu passaporte italiano. Vamos me acompanhar então? Primeira coisa, eu estou falando aqui para quem reside na circunscrição do Consulado de São Paulo e em outros consulados brasileiros. Eu acredito que todos tenham aí standardizado, uniformizado o procedimento. Para se agendar o passaporte, é fundamental que você se inscreva num site diferente daquele que você já conhece, que é o FastID. Existe um site do governo italiano, um site do Ministério das Relações Exteriores, adequado para que você faça esse agendamento. Esse site, vou colocar aqui o nome, ó, Prenota-me, e o endereço também está aqui. Eu vou mostrar ao longo desse vídeo algumas telas deste site para vocês se familiarizarem. No caso do tutorial de hoje, eu não tenho como apresentar para vocês as telas completas e todo o procedimento como eu fiz no Aire. Por quê? Eu não tenho nesse momento nenhum passaporte para agendar e eu quero evitar concorrer com quem quer que seja, que precise tirar o passaporte, porque existem algumas regras para se fazer isso no site do Prenota-me, e eu não quero, de alguma forma, entrar na frente da fila de ninguém. Não quero prejudicar ninguém. Então eu vou mostrar uma ou duas telas que eu tenho apenas para que vocês se familiarizem com o site, ok? O Prenota-me, o verbo prenotar em italiano quer dizer fazer reserva, tá? Reservar. Então, Prenota-me é agende-me, alguma coisa nesse sentido, quando nós traduzimos livremente. Primeira coisa, você vai fazer o seu cadastro. São dados muito básicos. Você vai do lado direito da página do Prenota-me, tem lá Registra-te, ou seja, registre-se. Tecla no botão azul e ele vai te indicar todo o caminho que você tem que seguir para fazer o seu cadastro no Prenota-me. Não tem nada a ver com aquele cadastro lá no FastID, ok? Geralmente, seu e-mail, seu nome completo, o seu endereço, tanto o e-mail quanto o endereço. Tome o cuidado de usar aqueles oficiais que você usou para registrar lá no FastID. Use sempre os mesmos referenciais, o seu e-mail, o seu endereço e assim por diante. É um cadastro curto. Ao fazer esse cadastro, você vai também atribuir uma senha, um nome de usuário ou o próprio e-mail é o seu nome de usuário, para você depois fazer o primeiro acesso. Não tem segredo, é um cadastro muito fácil, ok? Maravilha. Feito esse cadastro, você vai partir propriamente para o seu agendamento. Você vai voltar ali no site e aí vai lá para o lado da esquerda e vai logar no site. Eu vou tentar mostrar aqui para você a etapa do antes do logado e logo depois do logado, tá? Vai haver um item, uma vez que você estiver logado, que é o item dos agendamentos. E é esse item que você tem que entrar, agendamento de passaporte, ok?
E uma vez entrando, fazer todo o procedimento que eu vou contar agora para você. E esse procedimento parece aquelas histórias de, como é que se chama mesmo? De superstição, de mandinga, esse tipo de coisa, ou mesmo uma receita complexa a ser cumprida. Mas essa receita, se feita direitinho, você vai conseguir agendar, mesmo dentro dos milhões de solicitações que existem naquele mesmo momento que você vai estar fazendo para agendar a data da expedição do seu tão sonhado passaporte. Então vamos lá? Agora é um conjunto de dicas que eu vou passar para vocês, tá? Então prestem bastante atenção. Algumas delas são um pouco exigentes, eu reconheço, mas eu não posso deixar de falar, de explicar, de passar elas para vocês, porque é o que acontece, tá? Em primeiro lugar, é muito importante que você tenha uma conexão de internet estável, de preferência banda larga, e eu diria até acima de 300 megabytes por segundo, 300 megabps. Abaixo de 300 megabps vai dar certo? Vai dar certo, mas é bem mais sofrido. Então eu vou passar um pouco da minha experiência para vocês. Eu tenho uma conexão altíssima, que ela chega a quase 1 gigabyte por segundo, tá? Ela é 800 megabytes por segundo, 800 megabps que eu pago para minha prestadora. E eu já reparei, entre eu e alguns amigos que foram fazer, que a diferença é brutal, tá? Então, o primeiro ponto, você ter uma senhora conexão é muito bom. Uma conexão bem forte em termos de velocidade. Se você não tiver, vá até a casa de um parente que tenha, de um amigo que tenha, ou uma lan house que seja bastante potente aí, vamos dizer, em termos de conexão, para você fazer o que tem que ser feito num terminal, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda a respeito da sua conexão. Se você tiver como ligar o seu PC ou o seu notebook com o cabeamento, aquele cabinho azul, o RJ45, se você tiver como ligar diretamente no seu roteador, é melhor do que utilizar o Wi-Fi. Você perde muita velocidade ao utilizar o Wi-Fi, ou seja, o sem fio da sua casa, vocês sabem bem disso. Então, se o seu computador, seja um PC de mesa, seja um laptop, um notebook, ele tenha uma entrada para cabeamento Ethernet, ligue o cabo de Ethernet, né, aquele cabo azul que vocês conhecem, o famoso cabo de rede, no computador e lá numa das saídas do seu roteador. Isso vai garantir que a sua velocidade seja alta e mais, que a sua conexão seja estável e não caia durante o processo de agendamento e você não perca todo o trabalho. Segunda dica está dada. Terceira dica, vamos lá. Você vai logar direitinho no dia e na hora que eu vou te indicar, porque existe esse detalhe mágico dentro do processo de agendamento. Existem dias e horas apropriados para você fazer o agendamento. E eu vou dizer quais são. Isso vai estar nas minhas quarta e quinta dicas, digamos assim. E é muito claro que você deve seguir essa quarta e quinta dica, que elas são os verdadeiros pulos do gato para quem quer agendar, mesmo e vencer toda aquela dificuldade que você tem de concorrer com milhões de pessoas e os robôs ao mesmo tempo fazendo agendamentos. Então vamos lá para a próxima, terceira dica. Pessoal, é muito importante. Essa terceira dica você não pode esquecer. No momento que você estiver agendando, que é uma faixa horária específica, em dias específicos que eu vou te passar daqui a pouco, você precisa ter em mente que o website do Prenota-me está abarrotado de gente. Pessoas fazendo solicitações eletrônicas, todas ao mesmo tempo. Então ele fica sobrecarregado e extremamente lento. Então, como diríamos em italiano, ci vuole pazienza. Ou seja, é necessária muita paciência. Quando você começa o processo de cadastramento pro agendamento, os campos vão aparecendo numa velocidade lenta para vocês. Certo? Existem certos campos que já vêm pré-preenchidos. Quando você clica neles, tem lá 5, 6 opções e uma delas você tem que escolher. Muitas vezes, quando você vai clicar naquele campo, não vai aparecer nada por alguns segundos, às vezes por mais de 1 minuto. É porque o sistema está processando. Ok? Então, por exemplo, existem campos que é simples de você preencher. Por exemplo, como o seu nome. Você vai colocar lá, o cursor vai começar a piscar rápido, você consegue colocar o seu nome, o seu sobrenome. E outros, como por exemplo, o seu gênero, masculino ou feminino, vai ter lá M ou F, naquele
arquivo, vamos dizer, que fica dentro do campo. O próprio campo já tem opções de preenchimento. E às vezes isso demora bastante para carregar. Se não carregar, atenção, a dica de ouro, não se desespere, em hipótese nenhuma. E acima de tudo, não faça nada com o seu navegador. Não vá lá no famoso botãozinho na esquerda, que parece um botãozinho, um símbolo de reciclagem, para você recarregar a página. Não saia do site, não feche a página, reabra, porque você vai zerar todo o seu procedimento e você vai lá para o fim da fila se você entrar de novo no site. Em hipótese nenhuma, eu repito, eu sei que eu estou sendo repetitivo, não tem como evitar. Não dê recarregar, o famoso reload, naquela página do Prenota-me em que você estiver. Se você der o reload, o sistema vai travar, vai mexer com o seu lugar na fila, vai se atrapalhar inteiro. Então, tenha uma paciência de Jó, vamos dizer assim. É muito importante isso. Vá preenchendo item por item com muita calma. Quando o formulário apresentar opções, ali pré-preenchidas para você só escolher uma, espere carregar o formulário, clique na adequada, espere aquele campo do formulário ser auto-preenchido. Depois disso, importante também, muito importante, pode ser que haja ali em algum momento, você terminar uma parte da ficha que você está preenchendo, você tem que passar por uma outra etapa, tipo continuar, algum botão de continuar. Clique no botão de continuar. A página às vezes trava, fica em branco, não recarregue, não feche, não reinicie, não faça nada. Aguarde, que você tem que esperar 5 minutos, essa bendita página vai carregar na sequência. Então, é muito importante. Nunca aperte o recarregar, o reload, tá? Em hipótese nenhuma ali do seu browser, né? Do seu navegador, ok? Maravilha. Então, suponhamos que você chegou ali, você colocou seu nome, endereço, tudo aquilo que ele foi pedindo, o gênero, não sei o que, vai chegar na fase em que ele vai habilitar para você um calendário, ok? Esse calendário vem mês a mês, ele já vai abrir dentro do mês em que você está, do mês que você está fazendo o agendamento. E com certeza, todo esse calendário vai estar lotado o do mês em que você está fazendo o agendamento, porque é sempre assim. O que você tem que fazer? Ir ali na seta apropriada e passar para o próximo mês. Pode ser que ele esteja lotado, passe para o próximo mês. Vá passando devagarzinho, mês a mês, até aquele em que há datas disponíveis. Perfeito? Pode ser que você consiga para o mês que vem, pode ser que você consiga para 2 ou para 3 meses. Mas você tem que fazer isso. E outra, também quando estiver apertando essa seta que leva ao próximo calendário, algumas vezes demora para se carregar o próximo calendário, o calendário do próximo mês. Aguarde e não recarregue a página em hipótese nenhuma. Deixa aquele calendário novo aparecer. Ok? Então, imaginemos que nesse mês esteja tudo lotado, que você dê a sorte de colocar do próximo mês e exatamente no próximo mês venha a informação de que tem lá 2 ou 3 datas disponíveis. Então, pessoal, isso aí vale a máxima que a minha santa vozinha, que Deus a tenha, me ensinou. Quem muito escolhe, acaba sendo escolhido. Então, você tem que pensar várias coisas. Eu, por exemplo, quando fui agendar meu passaporte, eu moro a 350 quilômetros do meu consulado. Eu moro no interior de São Paulo e o consulado disponível é o de São Paulo. Não adianta ficar fazendo muita firula, ou eu não posso, mamãe não quer, assim não dá, assim não pode, tem que ser tal horário. Não escolham. A primeira data que houver disponível, se não a primeira, porque às vezes a primeira já está sendo concorrida, vá na segunda ou na terceira. Programe-se para ir para o seu consulado, se você tiver tantos quilômetros como eu tinha e tenho, para enfrentar até chegar ao consulado. Programe-se e vá naquela data que está disponível. Você vai clicar naquela data. Feito isso, uma vez escolhida a data, mais uma vez o sistema com muita lentidão carrega a data e vai carregar uma tábua de horários para aquela data. Não escolha demais, ok? Escolha bastante em função do tempo que você vai demorar para se deslocar e chegar até o consulado, porque você tem que chegar na hora, ok? Com 10 minutos de antecedência, pelo menos, eles pedem. Então, vá até os horários, escolha aquele que estiver disponível. Mais uma vez, não faça tanta
tanta onda ou tanta frescura, vamos dizer assim, não tenha tanta frescura para escolher. Escolhe o que tem disponível e marque o horário, ok? Confirmado o horário, ele já vai jogar no sistema para você confirmar aquele agendamento. Quando você confirma o agendamento, o que ele vai fazer? O sistema vai te informar. Nós enviamos no seu e-mail cadastrado, que é aquele que você fez lá no cadastro do próprio site Prenota-me, e eu espero que você tenha feito o mesmo endereço indicado no Prenota-me, o mesmo endereço que você tem no Fast It, isso é muito importante, ok? Eles vão te mandar em alguns minutos, em alguns segundos, chega para você na sua caixa de e-mail cadastrada um OTP, ok? Esse OTP é um código, aquele numerinho que foi indicado lá no seu e-mail. Você vai preencher, o sistema vai confirmar o agendamento para você, ok? É possível, quando ele faz a confirmação, ele faz um extrato disso, é possível fazer o print disso aí. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de print aqui, protegendo os dados da pessoa. O print eu tenho. É um print que vem, inclusive, com um código QR, né? A gente fala QR, né, em inglês, ou QR em italiano. Tá? Ele vem com o código, ele vem com uma síntese dos dados que você preencheu no Prenota-me, os seus dados cadastrais, a data e o horário e as recomendações para você se apresentar não antes e nem depois de 10 minutos antes do horário que você marcou, é sempre com 10 minutos de antecedência. Você chegar com 15 não tem problema, ok? Pegue esse print, faça um print disso, não fique só no e-mail não, faça um print desse documento, dessa tela, guarde, imprima, guarda com você, né? Guarde com você lá, porque é importante, você já vai leve esse agendamento, essa prova de agendamento com você lá no dia em que você for tirar o passaporte, o dia que você agendou, ok? Agora vem as duas dicas de pulo do gato. E é nesse ponto que você tem que prestar muita atenção, que o meu vídeo vale o seu like, vale o seu compartilhamento, vale o seu comentário positivo, dizendo assim, Giba, eu fiz e consegui. Giba, muito obrigado. Eu preciso do seu engajamento, eu preciso da sua ajuda. Se não se inscreveu no canal também, não preciso nem pedir, né? Naquele momento maroto. Se inscreva no canal, inscreva-se no canal, por favor. Curta o vídeo, curta todos os vídeos, assista, interaja comigo aqui, é muito importante porque o YouTube, quando vê essa movimentação de comentários, ele entrega o vídeo para mais pessoas, é um vídeo muito útil, estou fazendo aqui sem custo nenhum, como vocês sabem, como eu costumo fazer, muita gente cobra para passar esse tipo de informação, estou passando aqui de graça. A única coisa que eu peço para vocês é o tal do engajamento que as redes sociais pedem. Curtida, comentário, compartilhamento e também inscrição, se você ainda não é inscrito ou inscrita. Muito obrigado, eu já agradeço. Vamos seguir para o pulo do gato agora? Muito bem, o pulo do gato do agendamento. Como você vai enfrentar as milhares de pessoas entrando ao mesmo tempo no sistema, tentando fazer o agendamento? E quando você vai fazer isso? Não é em qualquer horário do dia. Não adianta você tentar fazer isso no meio da madrugada, achando que ninguém está ali, ou no meio da manhã, ou no meio da tarde. O sistema, se você tentar fazer o agendamento, ele vai te acusar que não há datas disponíveis, dando a impressão de que o seu consulado nunca abre vagas, e isso não é verdade. O seu consulado abre vagas 5 vezes por semana, todas as semanas do ano. Se não me engano, não abre só nos dias de feriado, como Natal e Ano Novo, mas durante 5 dias na semana, numa determinada faixa horária, durante 5 dias na semana, o consulado abre as vagas para agendamento. E você tem que estar disponível para fazer o agendamento nesses horários que eu vou indicar nos 5 dias da semana. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber, o agendamento ele só pode acontecer, você só pode se dedicar a ir lá no sistema Prenota-me e tentar o agendamento nos seguintes dias: domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Só esses dias. Sexta é possível? Não, você não vai conseguir. Sábado é possível? Não, você não vai conseguir. E por que dessa estranheza? Porque você não está numa página aqui no Brasil. Você está na página do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério degli Affari Esteri, ou seja, é um ministério italiano que a sede está na Itália e o site está na Itália. Esse site está na Itália. Então, por que domingo?
Porque existe uma diferença de fuso horário entre o Brasil e a Itália. Numa parte do ano, essa diferença é de 4 horas. Numa outra parte do ano, essa diferença é de 5 horas. E essa diferença faz com que haja uma diferença de dia também. Quando você faz o agendamento no domingo, na verdade, você está fazendo um agendamento na segunda na Itália. Porque aqui ainda é noite, é uma hora cedo à noite, e lá já é a madrugada da segunda-feira. Então, é exatamente por isso que só funciona de domingo até quinta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Porque o horário que você vai entrar, já adiantando para a última das dicas, o horário que você vai entrar é noturno aqui no Brasil. Porque contabilizadas as horas, somados os fusos horários de diferença entre o Brasil e a Itália, na Itália já é o próximo dia. Quando você faz o agendamento no domingo, isso quer dizer que na Itália é segunda. Se você fizer na segunda aqui no Brasil, quer dizer que você está fazendo na terça na Itália. E assim por diante. Por isso não é de segunda a sexta. Para nós aqui, que estamos no Brasil, no nosso fuso horário GMT-3, ok? Nós temos que fazer isso de domingo a quinta no período noturno. E qual é o horário noturno de domingo a quinta que deve ser feito esse procedimento para o agendamento? Mas para. Antes de eu explicar o horário que você vai ter que entrar no site do Prenota-me para fazer seu agendamento, dentro daquela faixa que eu disse da quinta, do domingo à quinta, eu preciso fazer um convite para você. Várias pessoas já me perguntaram quando eu abriria novas turmas de italiano para os interessados. E turmas de inglês também. No entanto, inglês, por enquanto, eu estou sem horários. Mas, finalmente, com muito custo, eu consegui reservar um horário na minha agenda para 2024 para atender a uma turma de alunos do início do curso até o final. Então, alunos iniciantes, nível 000, se você não sabe nada de italiano, é agora que você pode aproveitar. São turmas de um número pequeno de alunos, o custo é muito inferior às minhas aulas e aos meus cursos individuais, que eu faço one-to-one, vocês sabem disso. No caso, como é turma, os valores são muito mais convidativos. Você quer fazer parte dessa turma? Corra para não perder sua vaga, porque, como você sabe, são vagas limitadas. Como você vai saber mais detalhes sobre o curso e também conversar comigo para poder fazer sua matrícula e o seu contrato comigo? Simples. Eu vou colocar aqui na tela, cobrindo o meu rosto, olha que maravilha. Este é o meu website, o endereço é esse que está na tela, mas eu também vou deixar ali no campo de descrição desse vídeo. É só clicar no link, ir no meu site, nesse ponto você vê que a entrada do meu site tem um menu, é só ir lá em meus cursos, você vai ter acesso a uma página em que eu menciono quais são os meus cursos, e um daqueles itens é a turma que está aberta agora para fevereiro de 2024. É um horário noturno, dentro da Prime Time, eu consegui reservar esse horário, do melhor horário meu, que a maioria das pessoas trabalha, não pode participar desse curso em horário de manhã ou de tarde, então eu consegui reservar um único horário noturno. Provavelmente essa será a única turma que eu vou abrir em 2024, porque eu não tenho outros horários. Talvez, se eu conseguir liberar um horário mais adiante, eu vou abrir uma turma de inglês, mas por hora é a turma de italiano. Então, se você está interessado a ter uma aula de italiano de excelência, uma aula de qualidade, com vários anos de experiência que eu tenho nisso e toda a paixão que eu tenho pela Itália, pela cultura italiana e pela língua italiana, é aqui, é agora que você tem que aproveitar, começando lá em comigo. Salvo engano, depois do carnaval vão começar as aulas. No site você vai ver todos os detalhes. E o horário em que acontecem as aulas. É noturno, é depois das 19 horas que vão acontecer essas aulas. Então, para muita gente vai ser interessante, porque muita gente trabalha. Eu te convido aí lá no meu site, no item Meus Cursos. Se quiser passear pelo site também e conhecer os outros itens que eu tenho por lá, fique à vontade. Te convido e espero você aqui do outro lado para a gente fazer a matrícula e o ano que vem você finalmente satisfazer esse sonho seu de falar italiano comigo e no nosso curso e com colegas muito legais. É isso aí. Vamos seguir com o vídeo. Tá legal. Chegou agora, vamos falar. Chega de firula. O horário. Muito bem. Então, o que vocês têm que ter em mente? Existe uma diferença de fuso horário entre Brasil e Itália, que ela varia ao longo do ano, ok? Se você estiver assistindo esse vídeo no período entre 30 de março
e 28, 29 de outubro, ou seja, entre o finalzinho de março e o final de outubro, esse período é o período em que se considera na Itália, em que existe na Itália, chamada hora legale. É o horário de verão, ok? O horário de verão dele se chama hora legale, hora legal, é a hora da lei, que a lei impôs. Então, se é ali dia 30, dia 31 de março, dali para frente até 28, 29 de outubro, está em vigor a hora legale. A diferença de fuso horário entre o Brasil e a Itália é de 5 horas. No entanto, se você estiver assistindo esse vídeo entre o comecinho de setembro e a penúltima semana de março, digamos assim, entre setembro e março, volta em vigor a chamada hora solare, ou seja, a hora solar, a hora natural. E sendo a hora natural, é uma hora a menos do que geralmente a gente enfrenta durante a hora legale. Ou seja, a diferença de fuso horário entre a Itália e nós é de 4 horas. Maravilha! Vamos lá. Então vamos supor que você esteja fazendo esse agendamento aí no primeiro semestre de 2024, até lá dia 25, 27 de março, no mais tardar. Ok? Essa é a premissa. Então, nós estamos dentro de um período aqui, final de ano, início de ano, até chegar março, em que a hora presente lá é a hora solar. Então, nós temos 4 horas de diferença de fuso horário para menos. Eles estão para mais e nós estamos para menos. Como fazer essa conta do horário que você tem que entrar no site? Vamos lá. O site do Prenota-me vai abrir as inscrições precisamente, horário italiano, às 0 horas da segunda-feira. O que quer dizer que para nós, 4 horas a menos, são 20 horas. Então, se você estiver nesse período de setembro até 27, 28 de março, assistindo esse vídeo, for fazer dentro desse período a sua inscrição, desculpe, se for fazer o seu agendamento, é muito simples. Você tem que estar logado no Prenota-me às 20 horas, 4 horas antes da meia-noite aqui no Brasil, meia-noite na Itália. Isso você vai fazer sempre, de domingo a quinta, sempre às 20 horas você tem que estar logado. Logue ali 10 para as 8 da noite, 10 para as 20, ok? Já fique logado ali, já entre, coloque seu usuário senha e fique logado no site. O que você não pode fazer é tentar agendar antes de dar o horário, porque o sistema não vai acatar. Ele abre precisamente às 20 horas do Brasil, 0 horas da segunda na Itália. Então você vai sempre fazer assim. Conseguiu, vamos supor que você seja sortudo e consiga no domingo. Domingo às 20 horas você está lá logado. Deu 20 horas, você clica lá no item para fazer o agendamento, vai começar a funcionar. Às 20 horas, 0 minutos, e alguns segundinhos eles entram, o sistema começa a funcionar. Perfeito? Então, pode ser às 20 horas do domingo, 20 horas da segunda, 20 horas da terça, 20 horas da quarta e 20 horas da quinta. Você escolhe. Antes disso não adianta, muito depois disso não adianta. Esse é o horário que você tem que estar lá. Você tem que estar na frente da fila das milhões de pessoas que estão entrando ao mesmo tempo. Ok? Isso eu estou falando às 20 horas do Brasil, mas eu estou falando do horário de Brasília, tá, gente? Se vocês estiverem em outras zonas do Brasil, por exemplo, Mato Grosso do Sul, é 1 hora a menos. Vocês têm que fazer essa conta dessa diferença. Então, se é 20 horas para quem está aqui em São Paulo, por exemplo, né, ou na faixa de Brasília, quem está ali no Centro-Oeste, para eles são 19 horas, hein? Fiquem atentos a isso. Eu estou falando do horário de Brasília. Mas você não pode esquecer que se você estiver fazendo um agendamento de 31 de março até 28, 29 de outubro, estará em vigor lá a hora legale, o horário de verão. Então já não são mais 4 horas de diferença de fuso, são 5. Então, se você fizer as contas, uma pessoa que pegar para tentar fazer o agendamento no domingo tem que tirar 5 horas para dar 0 horas lá na Itália. Então, 0 horas lá na Itália, durante o horário de verão, a hora legale deles, para nós aqui será 19 no horário de Brasília. Então, neste período, entre 31 de março até 28, 29 de outubro, você deve tentar fazer esse agendamento às 19 horas e não às 20. Ok? Resumindo a ópera, de 1º de setembro até 29 de março, coloquemos, se você está na zona, no fuso horário de Brasília, você tem que entrar
às 20 horas, ok? Às 20 horas, do domingo, ou da segunda, ou da terça, ou da quarta, ou da quinta. Se você estiver fazendo o seu agendamento, estiver assistindo esse vídeo, for fazer o seu agendamento, no período 31 de março, por aí, até 28 de setembro, então você tem que fazer às 19 horas. Então vamos agora para a quinta e última dica, e ainda tem a ver com o horário, mas é específica. Chegou aí no meu ouvido, várias fontes andam dizendo isso, que por alguma razão, que não se sabe qual, no consulado de Curitiba, aqui no Brasil, a coisa funciona meio diferente. Em horário diferente de funcionamento, a questão do agendamento no Prenotami. Então, se você está subordinado, se você está ali na circunscrição do consulado de Curitiba, preste atenção no que eu vou dizer. Então, se você estiver em Curitiba, numa época do ano em que os agendamentos devem ser feitos no horário de Brasília, às 20 horas, de domingo a quinta-feira, faça às 19. Se você estiver em Curitiba num período do ano em que no horário de Brasília o agendamento deve ser feito às 19, faça todo esse procedimento que eu expliquei para vocês às 18, sempre com 1 hora de antecedência em relação ao fuso horário de Brasília. E maravilha! Com isso tudo, a gente encerrou. Essas últimas 2 dicas eram os pulos do gato. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo seja e tenha sido útil para vocês. Se foi útil, por favor, deixa seu comentário aqui embaixo, que eu quero saber se você conseguiu ter sucesso no seu agendamento. Não é moleza, eu já disse, não é fácil, mas vale a pena. Todo esse trabalho que eu tive aqui, de reunir todas essas dicas, fruto da minha experiência pessoal, de outras pessoas também, eu peço para vocês. Isso tem um valor. Então, por favor, se você ainda não deixou, deixa seu like, o seu comentário e também inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo para mais pessoas que tenham necessidade de fazer o agendamento. Um grande abraço a vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!